avivamento. Nós vamos falar muito em avivamento. Nós ouvimos falar que nos últimos minutos, antes de Deus arrebatar a igreja, haverá um avivamento. E eu creio em tudo isso, mas eu acredito no avivamento bíblico, no avivamento cristocêntrico. Um avivamento que é gerado pela palavra de Deus. Em Lucas 3, que já foi comentada aqui pelo pastor Gerson, a vida de João Batista, diz assim a palavra de Deus. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Quantos podem dizer amém? Eu acho tão maravilhosa a Bíblia, porque ela ensina de uma forma contraditória. Ela não ensina como o homem ensina. Ela ensina que Deus anda por caminhos que ninguém anda. Que Deus, Ele trabalha por caminho que ninguém espera. Que Deus, Ele age de forma inesperada. E não adianta o homem, ele dizer que ele tem a fórmula de como Deus age, como Deus trabalha. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, está escrito que assim como o homem não conhece o caminho do vento, nem os seus circuitos no céu, nem como se forma os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também o homem não conhece o trabalhar do Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que no seu coração se orgulham e dizem que tem a fórmula, mas a fórmula verdadeira, ela está aqui na poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Lá no deserto, junto ao Rio Jordão, estava um homem que não se vestia esplendidamente. Pelo contrário, se fosse pelas roupas que ele vestia, ninguém iria ao culto na igreja dele. Ele se vestia de peles de camelo, comia algumas comidas exóticas, gafanhoto e mel silvestre. Mas o Espírito do Senhor, quando veio entregar a fórmula de um verdadeiro avivamento, ele andou por um caminho contraditório. Ele andou por um caminho inesperado. Lá no palácio de Tibério César, as pessoas estavam vestidas esplendidamente. O Espírito do Senhor não passou por lá. Lá na Judéia, Pôncio Pilatos
de o Deus Sol. Ele tinha orgulho de se achar esplendoroso. Mas também o Espírito do Senhor não passou lá. Herodes era tetrarca da Galileia, quatro. A Palestina estava dividida em 4 regiões, e cada um deles tinha um governo, uma liderança. Herodes também, o Espírito do Senhor não passou por lá. Filipe, seu irmão, que tinha um coração luxurioso, gostava de ter amantes, gostava de belas mulheres. O Espírito do Senhor não passou por lá também. Lisânias, tetrarca de Abilene, o Espírito do Senhor não passou por lá. Aleluia. Às vezes nós queremos um trabalhar de Deus no meio de uma luxúria, no meio de um esplendor de se vestir e de se arrumar. Mas quando Deus ele quer operar, Ele procura a humildade. Louvado seja o grande e poderoso Deus. Infelizmente naquela época, o sistema religioso estava falido. Os pastores daquela época, os sacerdotes daquela época, se vestiam com roupas estabelecidas por Deus. Deus tinha dado o modelo da roupa de se vestir, mas eles começaram no seu orgulho, no seu esplendor, se afastar do Deus Todo-Poderoso, de maneira que o texto aqui diz que o Espírito do Senhor não passou por onde Anás e Caifás estavam, os sacerdotes da época. Eu tomo essa lição para mim, tome essa lição para você em nome de Jesus. Cuidado com a religiosidade, cuidado com o esplendor religioso, porque Deus continua sendo contraditório. Quando Ele quer operar, quando Ele quer trabalhar, Ele procura o João Batista. Louvado seja o poderoso nome de Jesus Cristo. Diz que esse homem começou a andar ao redor do Jordão. A mensagem dele era uma mensagem que hoje nos nossos púlpitos não seriam aceita. Era a mensagem de arrependimento. Arrependimento é mudança da prática do pecado. É arrependimento, mudança de atitude. Aquilo que eu sou, que eu era, eu não vou ser mais. Aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais, porque o poder do Evangelho, ele é poder de Deus para transformar a vida do pecador. Louvado seja o nome de Jesus. E ele pregava o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Hoje as pessoas às vezes querem pregar um evangelho tão light, que não se pode pregar contra pecado na igreja. Tem que pregar confissão positiva, coisas para você receber bens materiais, mas isso não traz avivamento na igreja. O que traz avivamento na igreja ainda continua sendo o combate contra o pecado que destrói a alma do homem. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo o que está escrito, João, ele andava na palavra de Deus. Ele era a voz. O que é uma voz, irmão? A voz, ela nunca é aquilo que recebe o crédito, muito pouco. Algumas pessoas que têm vozes fabulosas são locutores, mas tem pessoas que têm uma voz tão estrinchada, ele nunca receberá glória por uma voz. Eu conheço pessoas que têm uma beleza tão exuberante, mas quando abre a boca e fala, é problema, estraga tudo.
Então ela está recebendo glamour pela sua beleza, mas não pela sua voz. E João, ele escolheu ser no plano de Deus, a voz como a mensagem do céu, a voz como a mensagem de esperança, a voz com a mensagem de salvação, a voz que levanta o caído, a voz que coloca em pé o que está caído. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. E com essa missão, ele palmilhava na Bíblia, e aqui do 3, 4, 5, ele vai fazer a citação de Isaías capítulo 40, do versículo 1 ao 3, e em cima dessa citação de João Batista, eu gostaria de tirar algumas lições preciosas de um verdadeiro avivamento. Primeira coisa que traz um avivamento genuíno é você preparar o caminho do Senhor. Que honra que Deus deu para o João Batista, o preparador de caminho. Nós estamos vendo uma geração hoje que elas não quer preparar o caminho. Eles fazem coisas tão absurdas, coisas tão terríveis. Às vezes vivem na prática do pecado. Depois eles entram na igreja e o pastor que tem que ser o Gugu Liberato, o pastor que tem que ser o Faustão, o animador de auditório. Mas homem não é animador de igreja. O que anima a igreja é o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Aí eles põem a culpa no líder, eles põem a culpa no pastor. E às vezes o problema está no coração, que já vem entupido do mundo, e chega aqui dentro, estão como Acã, não tem força para dar glória a Deus. Mas eu louvo o Espírito Santo, porque Deus trouxe nessa noite aqui uma geração, aleluia, que venceu o comodismo, venceu muita coisa. Eu conheço pessoas aqui que têm condições financeiras para estar na melhor praia desse país. Eu conheço pessoas aqui que têm condições para estar em hotéis luxuosos, mas escolheu estar na presença do Deus vivo todo-poderoso. Por quê, pastor? Porque há uma preparação antes. Você já viu nos Salmos o cântico de Davi? Preparado está o meu coração a Deus. Cantarei, salmodiarei a ti, meu rei. Tem que haver uma preparação no coração. Quando Josué foi conquistar, aleluia, as terras prometidas por Deus, aleluia, a mensagem para ele foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vos fará maravilha. Tem que haver um preparo no coração. Aleluia, por quê? Aleluia, porque há necessidade. Deus não trabalha na desorganização. Deus não trabalha no relaxismo. Por muitos anos, a Assembleia de Deus, ela era improvisada, era uma igreja que improvisava. Hoje, louvado seja Deus, Deus tem levantado pastores que prepara a coisa antes. Aleluia. Para você chegar aqui, pessoas às vezes ficam pensando: eu estou sentado aqui numa cadeira macia, mas aqueles irmãos, tem irmão lá que tem bico de papagaio. Aleluia, tem problema na coluna. Eu preciso dar um banco macio para ele. O que é isso, pastor? Preparo. Está preparando um conforto para você, para que você se sinta bem e abra o coração e deixe o Espírito do Senhor operar. Agora, quanto mais as coisas de Deus, quanto mais as coisas do céu, e aí ele continua dizendo: endireitai as suas veredas. A maioria das pessoas quer vir para a presença de Deus e quer vir com a vida torta. E aí ele esquece
que lá no livro de Provérbios está escrito no capítulo 16, se não me falha a memória: o caminho do tolo é todo tortuoso. Então ele não se preocupa em endireitar o seu caminho. Ele vem para o evangelho, mas o evangelho não entra nele, porque ele não permite o Espírito Santo endireitar o seu caminho para que Deus possa operar. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, aleluia, eu vejo, aleluia, que o caminho de Deus, para ele operar, tem que ser o caminho direito. Eu já vi pessoas falarem um absurdo, que Deus escreve certo por linha torta. Eu não concordo com isso. Aleluia, primeiro ele endireita a sua vida, e depois ele opera. Louvado seja o poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluia. 3, todo vale se encherá. Tem duas coisas no meu coração, que eu tenho muito temor de Deus: com deserto e com vale. E parece que João Batista era especialista nessas duas coisas. João Batista estava no deserto pregando. E eu consigo ver o deserto assim: um lugar onde Deus leva para expurgar de nossas vidas os pecados. Salmista Davi, como vivia uma vida, aleluia, sempre ativa, fugindo no deserto, ele fala no salmo dele: Senhor, expurga-me tudo os que me são ocultos. Quer dizer, espreme esse carnegão e arranca tudo que está escondido. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Aleluia. O salmista, aleluia, era um homem de deserto. E deserto para mim é onde Deus leva, aleluia, para purificar o seu povo, para limpar o seu povo. Mas o texto aqui, ele fala de vale, todo vale se encherá. Que mensagem traz aqui, pastor? Aleluia, avivamento, Deus faz o vazio ficar cheio. Vale é um lugar vazio, é um lugar de planície, lá embaixo no sopé da montanha. E aí, pastor Natanael, aleluia, ele está dizendo que vai encher o vale. Aleluia, vale é onde, aleluia, o homem, ele tem um encontro poderoso e Deus faz ele crescer na sua presença. Prove, pastor Natanael. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Salmo 23 e o versículo 4, Davi, ele canta: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vale é lugar da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Crente, se preocupe com o deserto. Aleluia. Mas vale é lugar aonde Deus levanta homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É o vazio ficando cheio. Eu corro aqui, Ezequiel capítulo 1. Ele vê Deus numa majestade tremenda, carros com rodas, uma dentro da outra, as calotas daquela roda, é isso mesmo no hebraico, calota é cheia de olho, e o Espírito do Senhor se movia dentro da roda. O Espírito do Senhor estava na roda, e em cima dela tinha um mar de cristal, um mar de vidro, e em cima daquele mar de cristal tinha um trono, e sentado no trono tinha um ser, que tinha fogo da cintura para cima, fogo da cintura para baixo, fogo por dentro, fogo por fora. Quando Ezequiel viu aquilo em capítulo 1, versículo 28, ele caiu com o rosto no chão. E no capítulo 2, o versículo 1, a voz vem e diz: Ezequiel, põe-te em pé, e eu falarei contigo. E a partir daquele momento, irmão, o Espírito do Senhor pega Ezequiel e começa a andar com ele. E está indo lá para a região de Tel Aviv, aleluia, junto ao rio Quebar. E quando o Espírito de Deus vai levando ele, aleluia, te levantei, Ezequiel, para ser profeta. Tudo quanto eu colocar na tua boca, tu falarás. E começa a levar ele lá para o cativeiro. E de repente ele começa a ficar triste.
ele começa a ficar deprimido no capítulo 3 do livro de Ezequiel. Porque tem muitas pessoas que Deus levanta ele, mas ele quer holofote. Tem muita gente que Deus levanta ele, aleluia, mas ele quer glamour. Aleluia, ele quer ter nome. No reino de Deus não é assim, irmãos. Deus te enche do Espírito dele com um propósito, com uma missão. Aleluia, para glorificar o nome dele e resgatar almas do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 3, lá no versículo 21 a seguir, Deus de novo diz para ele, porque ele está caído. Ele está abatido, porque ele pensava que a missão dele era uma, mas era outra. Ele tinha que ir lá ficar algemado, com algemas nos pés, para pregar para quem estava no cativeiro. E no capítulo 3, no versículo 21 em diante, Deus de novo se revela a ele. Diz Ezequiel: sai ao vale, e ali eu falarei contigo. E eu me pus em pé e fui ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como eu vi junto ao rio Quebar. O que significa, meu querido irmão, aleluia, que a glória do Deus Todo-Poderoso estava no vale. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vale é lugar da glória do Deus Todo-Poderoso. Está passando por vale, meu irmão? Deus está te preparando. Está passando por vale, minha irmã. Deus está te preparando, Ele está te enchendo. Ele vai te levantar. A basura, xomenarracerme, farraceia. Utaracamachura, barrai. Aleluia. Deus está te preparando para uma grande obra. Deixa o Espírito de Deus te trabalhar na sua vida. Vale é lugar onde a glória de Deus se manifesta. Aleluia. 4, e se abaixará todo monte outeiro. É a hora da lixa de Jeová, a grosa de Jeová trabalhar em quem quer avivamento. O que é monte, pastor? Elevação, grande elevação. O que é outeiro? Outeiros são pequenas elevações. Montanhas grandes e montanhas pequenas. Na igreja tem de tudo, irmão. Tem cada montanhona, irmão. Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Vai ouvir do Espírito Santo, porque ainda nem conseguiu nada, e se acha o rei, se acha o bonzão, se acha o grandão, não abaixa o topete para ninguém, está errado e não se humilha. Ei, crente, a grosa de Jeová vai pegar essa montanha sua, e vai lixar ela, vai lixar. O que significa, pastor? É todo aquele que anda exaltado, Deus humilhando ele. E se abaixará todo monte e outeiro. É o exaltado se humilhando. Às vezes você culpa o ministério. Às vezes você culpa o pastor. Mas será que o homem é tão poderoso assim? Será que Deus não está sentado no trono? Será que Jeová não tem mais um cetro e você está dando mais poder para o homem do que para o teu Deus que você diz que adora? A minha Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa operar. Eu nunca acreditei, irmão, estou com 57 anos. Se eu tomasse o tempo do culto contando a minha trajetória aqui, de todos os que estão aqui, escute o que eu vou te dizer, de todos os que estão aqui, sem exceção, eu não seria pastor. Eu não seria pastor. Não seria. E eu passaria a noite inteira justificando, e você ia dizer, não seria mesmo. Mas minha vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. Um dia eu estava sentado aí onde você estava, lá atrás. E eu tinha um problema grave. Qual era? Gagueira nervosa. Quanto mais nervoso eu ficava, não era nada, é só gagueira nervosa.
E aí você sabe que todo gago, ele vai no braço, porque ele não tem comunicação. Ele não tem, não é verdade, Marcos? Você sabe disso daí, você também é bastante gago. Desculpa de eu entregar, mas é tempo nosso de juventude. E aí, levantou uma profeta doida na igreja, pá! E saiu. Foi lá, pôs a mão na minha cabeça e disse: menino, eu vou te levantar para falar a minha palavra. Eu na hora, irmão, falsa profeta. Ela não sabe que eu tenho gagueira nervosa. Na hora, irmão, Jeová sentado no trono brincava comigo. Pegou e colocou a mão na minha cabeça de novo e disse assim: por que tu pensas assim? Quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez a língua do homem? No tempo certo, eu vou soltar a tua língua e tu falarás a minha palavra. Quer eles ouçam ou quer não ouçam, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A vida do verdadeiro crente, irmãos, ela não está na mão do homem. Nós temos que nos sujeitar, nós temos que obedecer, porque Deus estabeleceu. Mas quem exalta, quem levanta, é o Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro 5, 5 e 6. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. No grego é assim, ó. Eu vou usar o pastor Avelino. Deus resiste ao soberbo. Me empurra. Por favor, me empurra. Isso. Empurra para trás. Deus resiste ele. E a palavra da graça humilde é isso aqui, ó. Vira para lá e vai andando. E ele que empurra. É Jeová que empurra. Aleluia. Dá graça ao humilde. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o que é tortuoso se endireitará, é o que anda errado se consertando. Avivamento verdadeiro, aleluia, é uma ação do Espírito Santo. Ainda ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não está te convencendo, você está com algum problema gravíssimo, porque o trabalho do Espírito é me convencer. Se você tiver desse jeito, dobrado o joelho, se quebrantando e dizendo assim: Deus, eu não sou nada, eu não presto, sou um miserável, sou um pecador, você pode ter certeza, porque quanto mais a gente se aproxima do santo, mais nada a gente se sente. A gente se sente um nada, se sente um pequeno. Mas se você está achando que é alguma coisa, ei crente, se endireita. Deixa Deus promover um avivamento na sua vida. Se endireita em nome de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque avivamento é o que anda errado se consertando. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim dele é a morte. A pessoa andando naquele caminho, ele não chegará a lugar nenhum. Ele andará para trás, um passo para frente, 5 para trás. Eu vou correr porque eu quero concluir. 6. E os caminhos escabrosos se aplanarão. Palavra escabrosos, difícil, áspero. Bem crente, irmão, que ele é difícil. Meu pai falava assim, que são aqueles cachorrinhos, quando não tem com que brigar, corre atrás do rabo. É difícil. Em vez dele ter uma mente pensando, vamos ajudar, vamos empurrar, vamos, é pelo reino, é para ganhar alma.
Vamos focar isso. Se não tiver nisso, cobre. Epa, peraí, o nosso propósito aqui é almas para o reino, é direito seu. Mas ele não. Parece que ele pega na ponta da corda ao contrário e quer segurar. Não quer deixar ir. Ei, crente, escuta aqui a voz do Espírito Santo nessa noite que me escolheu aqui para falar a sua palavra. Aleluia, caminhos escabrosos, aleluia, não pertence a Deus. Ele é um Deus que tira rebeldia do coração, e o rebelde começa a obedecer o Deus Todo-Poderoso. Exemplo, nós temos de tonelada. Jesus, sendo igual a Deus, lá naquele plano espiritual, do espírito, da metafísica, aonde ele é Deus Espírito. Em Hebreus, capítulo 5, e o versículo 8, começa dizendo assim: ainda que era filho, obedeceu. Quando Deus tira as escabrosidades da nossa vida, a gente só quer obedecer, só quer obedecer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, purificando as vossas almas na obediência à palavra da verdade. Ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Lembra de Saul? Tinha tudo para dar certo. Começou muito bem. Mas qual era o problema dele? Ele só se preocupava com sacrifício. E sacrificar não é tudo para Deus. Antes de sacrificar, lembra que tem que ter um preparo? E o preparo é o caminho da obediência. E aí Deus tem que levantar Samuel e dizer para ele: não é isso não que Deus queria, Saul. Com Deus é assim, obedecer é melhor que sacrificar. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Resumindo, pastor, avivamento verdadeiro produz conserto. Eu tinha um pastor que dizia assim, pastor Natanael, porque eu gostava, eu ficava lá no fundo da igreja, eu ficava assim, ô glória, ô glória, ô glória. E ele só ficava de butuca em mim. Quando terminava o culto, ele falava assim, Natanael, já está lá na glória, o pastor Tiburtino, pule a altura que você puder pular. Pule o maior alcance que você tiver, mas quando cair em pé, anda direito. Você conheceu ele? Avivamento é para produzir conserto na vida. Lembra antes de descer fogo no altar de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. O segredo dos profetas de Baal é que eles desconheciam os segredos que o altar tem. E eles ficaram num altar que não era de Deus. Toda pessoa que está num altar que não é de Deus, ele não nasce no coração dele, não é gerado no coração dele conserto. Ele sempre vai ser puxado para o lado da força da carne, do Adão dele. Rebeldia, rebeldia. Mas quem passou por um verdadeiro avivamento, ainda tem a marca aí dentro de você, tem a chama aí dentro de você, e pode ter convicção crente. Ele repara o altar. Ele sabe que o fogo só desce se o altar tiver consertado. Lembra de Josias? Subiu ao trono, 8 aninhos de idade, mas já tinha um senso comum do que era certo e do que era errado. O que ele fez, pastor? Ele olhou para o templo de Deus, estava cheio de ruptura, cheio de rachadura, cheio de trinca. Ele levanta um avivamento, levanta oferta e diz: vão consertar o templo de Jeová. E ele começa a reparar, aleluia, o templo de Deus, lá em 2 Reis capítulo 22 e o versículo 5. O que isso promove, pastor? Quando há avivamento,
genuíno, você olha para o Evangelho de João, capítulo 3, e você vai ver o que foi citado aqui pelo pastor João, pelo pastor Gerson. Quando eles falam a respeito de que João era o Cristo. Você é o Cristo, João? Ele diz, não, não sou não. E ali os irmãos vão ver no texto uma sequência de obediência a João. O que nós temos que fazer então, João, para seguir esse evangelho? Ele chega para um monte de soldado lá e diz assim, olha, não peça mais do que vocês ganham. Afasta a corrupção do coração. Chega alguns outros e começa a fazer petição, e João começa a dar ordem, e eles começam a obedecer. Primeira coisa que um avivamento promove num coração, eles começam a obedecer o João. Eles começam a obedecer o líder. Aonde há avivamento, a obediência ao líder, louvado seja o nome de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 10, 12 e 14. Aleluia, ali tem 3 pessoas que se aproximam de João e diz, e o que nós devemos de fazer? E João orienta eles. Deus levanta homens, levanta mulheres para dar orientação para o seu rebanho, porque é assim que Deus estabeleceu, louvado seja o nome de Jesus. O que mais promove, pastor? E o que nós faremos então? E ele disse assim, olha, eu não sou o Cristo não, após mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Eu vos batizo com água, mas ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ele orienta as pessoas a irem a Cristo, e eles não criam a igreja para si. Eles levam a noiva para o noivo, e diz como João, o amigo do noivo se alegra quando ouve a voz do noivo. Assim o meu gozo já está cumprido. Importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome de Jesus. Verdadeiro avivamento, ele promove transformação. Quantos crentes quer que o Espírito promova a transformação aqui? Guarde esta palavra ao seu coração. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Aleluia. Glória a Jesus. Resta-nos agradecer a Deus por esses minutos que passamos na presença do nosso Deus. Continuemos, nós, meus irmãos, firmes nas promessas do Senhor Jesus. Porque as promessas do Senhor Jesus, ela não cai por terra. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus, ela não passa, ela permanece fiel para sempre, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, domingo próximo estaremos reunidos para um grande culto de Santa Ceia, a partir das 9 horas da manhã. Porém, às 7 horas da manhã, estaremos reunidos para um período de oração, das 7 às 8, e das 8 a 5 para as 9, 9 horas, estaremos com a nossa escola dominical. Convidamos os irmãos para estarem presentes, para que possamos ter esses minutos de oração. Aleluia. Eu necessito de orar. Eu preciso, aleluia, desses minutos de oração. Muitas das vezes em casa, a gente se ajoelha e ora, passou 8 minutos. Não é verdade? Mas aqui nós temos um compromisso. Não só aqui, em casa também. Mas aqui, a partir do momento que você se ajoelhar, tem um período para você falar com o seu Deus. Aleluia. Para conversarmos, contarmos para Ele todos os nossos problemas. Amém? Também na segunda-feira estaremos reunidos os obreiros para mais uma reunião de obreiros, e também aos dirigentes, no dia 23/9, será mais um batismo, e os irmãos que têm os candidatos, a secretaria já está pegando as fichas.
Se caso não tem... Amém. Os candidatos estarão sendo já cadastrados pelo sistema. Então, você que tem já os candidatos, já converse com o secretário e ele estará incluindo os candidatos. E creio que muitas vidas irão descer as águas nesse dia 23. Amém? Gostaria de pedir para o evangelista, o irmão Aparecido, dirigente do Três Pontes, ele estará nos despedindo em oração neste momento. Aleluia. Meus irmãos, lembre, aleluia, daquele irmãozinho que um dia esteve ao seu lado e ele sumiu. Não é verdade? Inclua ele nas suas orações. A Assembleia de Deus, ela tem uma estatística, que é uma igreja que ganha muitas almas, mas muitos não permanecem. E nós precisamos estar incluindo uns aos outros, é aquela oração intercessória, incluir os nossos irmãos nas nossas orações, para que estejam firmes em Jesus, porque nós estamos numa guerra espiritual, e essa guerra ela não para, a todo momento aqui é uma luta nas regiões celestiais. O inimigo, ele não para de jogar os dardos inflamados. Aleluia. E se nós temos um soldado ferido, é o nosso dever jogar ele nos nossos ombros e arrastar ele por um período, levar ele a um abrigo, não é verdade? Na guerra é assim. Hoje a guerra é muito diferente, né? Hoje, se duvidar, não tem nem soldados, é tudo eletrônico. Aperta um botão aqui, o míssil cai ali, não é verdade? É tudo eletrônico. Mas na guerra era assim, um era ferido pela espada, o outro pegava, carregava, ia lá, levava no hospital, depois já voltava, e nós estamos nesta guerra. E esta batalha não vai parar, enquanto Jesus não voltar buscar este povo. Amém? Vamos nos colocar de pé e despedirmos em oração. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por este culto maravilhoso que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Podemos estar na tua casa, aprendendo a tua palavra gloriosa. Querido Deus, querido Pai, abençoa cada um dos teus filhos, despede cada um para o seu lar. Ó Senhor, livra-nos de todo mal, dê uma noite de bênção, uma noite de paz, sê conosco, nos ajuda, nos abençoa, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam amém. Dê um abraço bem forte no irmão que está ao seu lado. Aleluia.